Brasília hoje está um verdadeiro caldeirão. Gente, o desespero no STF está tão grande por causa de Trump que eles estão bolando uma estratégia e já estão falando até em recuo, viu? E eu estou falando sobre Bolsonaro, gente. Segundo informações diretamente de um jornalista que conseguiu informações privilegiadas lá do STF, dos gabinetes, eles estão se borrando de medo. E todos os detalhes e destaque dessa notícia você vai ver aqui no nosso vídeo. Mas não é só isso não. Deputados e senadores se unem e acabam de trazer uma notícia gravíssima que pegou o Brasil inteiro de surpresa e que pode acabar de vez com a farra do STF. E segundo informações, gente, eles estão revoltados com isso. Sim, eles estão revoltados com isso. E o clima na corte está realmente de desespero e, ao mesmo tempo, preocupação após essa decisão do Congresso Nacional. Até porque essa decisão pode acabar de vez com todos os planos da esquerda e também do STF em relação a Bolsonaro. E ainda acabou de sair uma nova pesquisa que, segundo informações, deixou os ministros do STF em pânico. Todos eles, sem exceção, tá, gente? Estão desesperados após essa pesquisa que acabou de sair. E desta vez é muito pior do que vocês imaginavam, viu? E segundo informações, os ministros do STF estão realmente desesperados. Não sabem nem o que fazer diante dessa pesquisa. Até mesmo porque, gente, eles estão até tomando uma atitude que seria cômico se não fosse tão trágico. Vocês vão ficar chocados com essa nova atitude do STF para tentar, de alguma maneira, reverter essa pesquisa. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que um jornalista renomado vai revelar sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vai surpreender vocês. Vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês de um jornalista da CNN que conhece muito bem os bastidores lá da Casa Branca e trouxe uma informação importantíssima. Mas antes, olha o que disse Fernando Haddad. Uma situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas, infelizmente, com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. A China, o Brasil, estão unidos contra os Estados Unidos. Só que isso na retórica, numa retórica na qual só o Lula é prejudicado, porque ele é o único que não está conversando com os Estados Unidos. Indonésia já fez acordo com os Estados Unidos, a África do Sul já fez acordo com os Estados Unidos, Índia já fez acordo, China está negociando, obteve ontem mais 90 dias para negociar, a não aplicação da tarifa máxima de 145%, e ontem obteve um anúncio do Trump de que a Nvidia poderá exportar os chips mais sofisticados para a China, dos quais ela estava banida, Então, eles estão ali negociando e aí está na pauta, como o Vitélio trouxe, vender a China, os Estados Unidos venderem mais soja para a China, e como os chineses da noite para o dia não vão consumir mais soja, é o Brasil que vai vender menos soja para a China. Então, fica claro que esse apoio é puramente retórico e, aliás, prejudicial nesse caso, nesse contexto atual. Mas esse é um hábito da China na relação com os sucessivos governos Lula. Eu cobri a primeira ida do Lula à China em 2004. O Lula reconheceu a China como país de economia de mercado,
com isso prejudicando as ações antidumping brasileiras contra a China, e em troca a China prometeu apoio para um assento permanente no Conselho de Segurança do Brasil. 20 anos depois, o Lula voltou à China, assinou um memorando de compromisso abrindo caminho para a entrada do Brasil na nova Rota da Seda. E o que a China deu em troca? Um apoio ao assento permanente do Conselho de Segurança. Parece uma piada, quer dizer, se 20 anos depois você faz a mesma concessão, demonstra que essa é uma concessão absolutamente inócua, porque a China não vai aceitar a entrada nem da Índia nem do Japão no Conselho de Segurança como membro permanente. Portanto, nunca vai acontecer isso enquanto a China estiver lá. Então, os chineses sabem manipular o deslumbramento que o Lula e o Celso Amorim têm pela China, e com isso o Brasil só se afunda em termos políticos na relação com os Estados Unidos, que estão lá anotando no caderninho tudo isso que está acontecendo. Gente, na verdade, Lula, na minha opinião, parece que está sendo feito de besta já há 20 anos, mas até agora não aprendeu, né? O pior não foi ele não aprender, o pior foi o povo que não aprendeu e colocou ele de novo na presidência, né, gente? E agora, olhem este vídeo. Estão tentando fazer uma execução política de Bolsonaro, diz Donald Trump, e detona com o Brasil. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. De novo, Trump saiu em defesa de Bolsonaro, porque realmente o que estão fazendo com o nosso amado presidente é muita crueldade. E agora, prestem atenção, segundo Jeffrey Chechini, Gilmar Mendes cometeu fake news. Olhem isso. Isso é fake news, Gilmar Mendes. Nós estamos falando agora, planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Pera lá. Eu conheço da primeira página à última desse processo. Não existe plano de matar ninguém. Não existe isso. Eu perguntei pro Mauro Cid. Mauro Cid, alguém ia morrer? Ele falou, não. Havia plano de matar alguma autoridade? O Mauro Cid me respondeu, não. Havia plano de matar Lula, Alexandre de Moraes, algo? O Mauro Cid me respondeu, não. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. O general Fernandes não disse isso. Eu estive no interrogatório do general, ele não disse isso. Eu assisti. Não procede. Ele não disse isso. Toda vez que o Gilmar Mendes aparece na imprensa, toda vez, ele cria uma cortina de fumaça, ele cria uma narrativa. Gilmar Mendes, toda vez, perceba, toda entrevista dele, ele manipula a opinião pública. Sempre, eu já mostrei várias vezes isso. Gilmar Mendes é profissional em manipular a opinião pública. Está aqui se vitimizando, veja. Nós estamos salvando a democracia, nós estamos salvando a vida de autoridades que iam morrer, como disse o fulano. O fulano nunca disse isso. Olha só, uma pessoa que está lá assistindo o Globo News, né, que não acessa a rede social, olha uma notícia dessa e fala, meu Deus, um general confessou que ia matar o Alexandre de Moraes, sendo que não existe essa informação. Isso é fake news, Gilmar Mendes. E agora parem tudo o que vocês estão fazendo e olhe o que vai dizer esses jornalistas conceituados, com uma análise perfeita e um comentário cirúrgico. Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos.
Começamos com você porque essa situação é bastante curiosa. A gente está tentando entender, desde que foi aplicada a Magnitsky contra o ministro Moraes, como é que fica a questão prática, principalmente contas em banco. Havia saído, inclusive, houve uma reunião com alguns banqueiros, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam preocupados, tentando entender como é que seriam essas movimentações. E, num primeiro momento, o que saiu é que permaneceria tudo normal. O ministro poderia continuar com as contas nos bancos brasileiros, desde que não realizasse transações em dólar. Mas agora sai uma nova informação aí dessa reunião com o Eduardo Bolsonaro em Washington, que ele não poderia nem manter essas contas no Brasil, ainda que não fizesse transações em dólar. A sensação que dá é que os bancos brasileiros, por enquanto, estão levando em banho-maria essa história para ver se os Estados Unidos esquecem. Como é que você enxerga tudo isso, Consta? Que esses bancos estão correndo um alto risco. E mesmo assim, né, como ventilou a imprensa, os ministros do Supremo não gostaram da reunião, com o André Esteves do BTG, com representantes do Santander no Brasil e por aí vai. Eles não gostaram da reunião e mesmo assim há essa interpretação aí muito benéfica ao sancionado da Lei Magnitsky, de que não, na moeda local não tem problema, é só se for realizar transações em dólar. Não é a interpretação, por exemplo, que eu, um leigo, tenho da Lei Magnitsky. Pelo que eu já li sobre o assunto e pelo que a gente já viu em outros países, há precedentes de que não é esse o intuito da Lei Magnitsky. O intuito da Lei Magnitsky é uma bomba atômica financeira, é tornar o sancionado um pária internacional para que ele não possa viver dentro do sistema bancário mundial. Ou seja, ele tem que ser desligado dos bancos como correntistas, dos bancos que querem operar mundo afora. É o caso do BTG, que tem operação aqui em Miami, é o caso até do Banco do Brasil, que tem o BB Américas, é o caso de todos esses, né? Então, Itaú, Bradesco e por aí vai. Então, sim, na minha interpretação, que o Eduardo Bolsonaro reforça que parece ser a da Casa Branca, né? Você tem que ser desligado dos bancos e operar com papel moeda ou com dinheiro da Angola, ou seja lá o que for, né? Você tem que ser desligado como correntista e é mais grave do que isso, né? O próprio Silvio deu exemplo aqui do que pode estar para chegar para ele e ele não tem noção ainda. É aplicativo de empresa americana que ele não vai poder usar. De novo, você vira um pária para o mundo americano e quem quer operar com o mundo americano. Por isso é uma sanção tão pesada que vai para cima de gente como os cúmplices do Maduro, ditadores de países onde o Estado fracassou e por aí vai. Eles estão já fechados dentro do seu regime, eles já são sancionados como nações, via de regra, pelos próprios americanos, pelos europeus, e eles vivem dentro desse sistema fechado como nababos, como reis. É o caso do Maduro na Venezuela, mas não pode operar com ninguém do mundo civilizado, digamos assim. É isso que recaiu sobre a cabeça de Alexandre de Moraes. O André Esteves está adorando a pílula, por que será? Eu não sei. Agora, se vier um aviso, tudo bem, veio só um aviso, saiu barato. Mas há precedentes de multas multibilionárias em outros bancos que tentaram ser engraçadinhos. Pois é, Silvia, a gente tem falado há semana sobre a extensão das penalidades para outros integrantes do Supremo, familiares. Ontem a gente trouxe cancelamento de visto para 2 integrantes do governo em relação ao programa Mais Médicos, que a gente vai falar mais adiante. Eduardo Bolsonaro, que estava em Washington, traz aí um panorama de que tem vários pontos, vários nomes e caminhos na mesa do governo Trump. E acho que há uma apreensão por parte de várias autoridades no Brasil, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já foram sancionados com a perda do visto e que podem ser também implicados na Lei Magnitsky, e também outras autoridades. Fala-se em nomes de presidentes das casas do Congresso Nacional, talvez mais ministros do governo Lula. O próprio Alexandre Padilha é o ministro do Mais Médicos, portanto, de alguma forma, já tem alguma restrição em relação a ele, mas isso pode ser ampliado. Eu queria, na verdade, Paulo, aproveitar a oportunidade talvez para fazer perguntas aqui para o Piotto e para o Rodrigo Constantino, porque são da área econômica, da seara econômica, e acho que as minhas dúvidas talvez sejam dúvidas também de muita gente que está do outro lado da tela. Um banco, por exemplo, Piotto, Rodrigo, um banco como o Itaú, o Bradesco, o Santander, acho que eu estou citando aqui talvez os 3 maiores bancos privados do Brasil, que gerenciam ativos, que têm uma carteira gigantesca, que têm operações em dólar, que o tempo inteiro passam
pela mesa, né? Estou fazendo aqui uma linguagem até um pouco mais simples. Eles podem dizer não, nós não vamos seguir uma ordem americana. O que acontece, por exemplo, Piotr, talvez você depois Constantino complementa aqui, com a questão do SWIFT, que é, ou seja, a operação que inevitavelmente vai cair nos Estados Unidos. O banco pode dizer não? Não, não pode, nem deve. Se fizer, ele fica restrito ao mercado nacional. Só que esses bancos não gerenciam apenas pagamentos entre um brasileiro aqui, uma empresa brasileira, ou um cidadão e um fornecedor fora do país. Eles fazem intermediação, inclusive, de investimentos grandes, de dinheiro que vem de grandes empresas para investir em projetos que já existem no Brasil. Ou seja, esse banco perderia acesso ao sistema SWIFT, que é exatamente o sistema em que houve o banimento dos bancos russos depois da invasão da Ucrânia pelo exército russo. Os bancos russos hoje não operam mais em dólar, não operam com nenhum outro banco desse imenso sistema chamado SWIFT, que é de trocas financeiras. Podemos chamar, é um sistema internacional de pagamentos, para resumir de uma maneira só. Você vai, faz um pagamento aqui, o sujeito recebe em qualquer lugar do mundo. Aquele lugar do mundo faz um pagamento para você e você recebe na sua agência aqui. Você precisa de um sistema internacional que interligue todas essas operações. O Brasil faz parte do sistema SWIFT. É claro que no caso da Rússia houve o banimento de todo o sistema bancário, porque ali era uma sanção ao país como um todo. Eu até escrevi no artigo da semana, é a sanção das sanções, porque aí o banco fica completamente fora. Tanto que o que faz a Rússia hoje para vender o seu petróleo para o mercado exterior? Ela usa a China, que na verdade faz trocas lá, sabe-se lá em que nível, mas a China que passa a ser intermediária, troca com ela todo o petróleo que compra e depois recupera outros produtos, enfim. Ou até, para se ter uma ideia, os navios se encontram em algum lugar do oceano, em algum lugar, em algum mar pelo planeta e fazem a troca, ou seja, o navio russo manda aquele petróleo para outro navio para poder chegar num país mais limpo. Mas toda essa operação vai por outras moedas que não o dólar. E aí nós temos que lembrar, o sistema hoje do comércio internacional é movido a dólar. É dólar que funciona. E você não ter o acesso ao sistema SWIFT quebra um banco, obviamente. Ele não pode atuar fora do Brasil. É inimaginável que o Itaú não queira permanecer no sistema SWIFT. É inimaginável que o Santander, que já é um banco internacional com operação no Brasil, que seja punido por isso. Não vale o risco. É simplesmente abrir mão da principal atividade deles, nesse caso, quando se fala de comércio exterior. Vale para o Bradesco, vale para o Banco do Brasil, vale para qualquer banco que tenha essa operação. A lei, para mim, como o Constantino já fez menção, é muito clara. O banco não vai ser sancionado do ponto de vista primário. Primário é o CPF daquele sancionado. Isso é o que se chama de sanções secundárias. Se o banco continuar dando vida financeira para esse sancionado, ele sofre as sanções secundárias. Pode ser um aviso, primeiramente, saia desse negócio, volte à legalidade, ou, pior, aí sim vem uma multa pesada, como também já ocorreu. Ou seja, o banco não dá para imaginar que um banco como esse, de investimento, um banco de varejo, corra esse risco. Tanto que o Bradesco, vamos só lembrar, o Bradesco é dos bancos mais conservadores do Brasil. O Bradesco, no primeiro momento, disse, cumprimos a lei. Acho que isso já passou um recado de todo o sistema bancário. O que eles disseram naquela reunião é aquela coisa, acho que a Paula foi ao ponto, né? Vamos ganhar tempo. Vai que alguma coisa acontece nesse meio do caminho, por enquanto não chegou, mas a hora que chegar o recado, é muito difícil imaginar que um banco brasileiro vai dizer não para uma determinação, sendo que ele tem operações no mundo vinda do sistema SWIFT. Que seja só pelos americanos, mas os americanos são fundadores do sistema SWIFT e convenhamos, eles mandam e mandam muito no sistema SWIFT. E você imagina o caos no sistema bancário brasileiro, no sistema financeiro brasileiro, bancos que são gigantes, punidos por conta de uma pessoa, por conta de um ministro que os Estados Unidos classificam como violador de direitos humanos. É inacreditável imaginar que isso seja possível. Eu, pelo menos, não consigo, Paulo. Não sei se o Rodrigo pode até complementar, claro, até com informações dos Estados Unidos. Eu não consigo acreditar que um banco desta estatura vai se prejudicar e prejudicar brasileiros por causa de uma pessoa que é classificada como violador de direitos humanos.
Deixa eu ouvir o Consta, porque essa dúvida Consta, só para trazer aqui, para acrescentar, essa dúvida do Silvio, se os bancos brasileiros podem se recusar a cumprir o que diz a lei Magnitsky, é exatamente o pedido de uma ação do PT, nesse sentido, para que os bancos não cumpram a ordem. Vale lembrar, exatamente, que só piora, e esse pedido está hoje nas mãos do relator, o ministro Cristiano Zanin. Quer dizer, o que a gente está aqui pensando numa conjectura, numa hipótese, é um pedido de ordem prática do PT, de uma ação do PT. Sempre o PT agindo para implodir o Brasil, a economia brasileira, né? Quem tem amigos assim não precisa de inimigos, né? É óbvio que isso não tem nem pé nem cabeça. A explicação do Piotr foi perfeita e é isso mesmo. Eu concordo com a sua premissa, Silvio. Não faz nenhum sentido do ponto de vista financeiro, por conta de um sancionado, um correntista, você sacrificar bilhões de negócios, né, só por uma multa que pode vir. Então, me parece que os bancos estão tentando ganhar tempo, mas não vão agir contra os seus melhores interesses econômicos. Eu quero acrescentar um outro ponto, que há precedentes de multas bilionárias, uma delas chegou a quase 9 bilhões de dólares na Europa, mas há precedentes também de pegar a malandragem. Aqui o Brasil é mestre, né, em malandragem. Então, tem que tomar cuidado para ver se não tem algum banqueiro muito próximo do PT e do consórcio pensando em dar uma de João sem braço, uma de esperto, né? Não, vamos aqui fazer um caminho alternativo. Veja, laranjas não podem também. Vamos dar um exemplo aqui, se o Barroso, que tem milhões de motivos para temer uma sanção dessas, fosse sancionado. A dona do apartamento no Key Biscayne, em Miami, não é o Barroso CPF. É uma empresa chamada Telub, que são as iniciais de Tereza, Luna e Bernardo, os filhos e a esposa falecida. Telub Florida LLC. Essa é a empresa dona, mas é dele o apartamento. Então não tem malandragem aqui. Se alguém estiver emprestando cartão de crédito ou de débito para o Alexandre de Moraes, um amigo do peito, digamos assim, né, e o Alexandre estiver usando, essa pessoa vai acabar sendo sancionada também, ou punida, e os bancos vão ter que apresentar justificativa, senão os bancos vão ser punidos. Não tem moleza, os americanos têm um acompanhamento muito minucioso dessas transações e eles conseguem identificar esse tipo de coisa, né? Eles são muito bons nisso e eles vão punir se houver malandragem. Então é evidente que para esses bancos todos mencionados, que têm operações grandes, inclusive nos Estados Unidos, todos eles, a única saída é virar para o Alexandre de Moraes e falar: eu tentei de tudo, meu companheiro, mas a partir de hoje você pode pegar o salário no Banco do Brasil? Não. Você pode pegar o salário no caixa do Banco do Brasil em espécie, porque você não pode mais ter depósito na sua conta corrente. E agora, gente, olhem esta notícia. Alcolumbre garante que CPMI do INSS começa na próxima semana. O colegiado irá apurar fraudes e descontos de aposentados e pensionistas. Nesta quarta-feira, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre do União Brasil, afirmou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar as fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, deve ser instalada na próxima semana. O assunto foi abordado por Alcolumbre durante a sessão do Senado. O pedido foi protocolado no Congresso pela senadora Damares Alves, do Republicanos, após a operação da Polícia Federal que revelou um escândalo de fraudes em descontos de beneficiários do INSS. De acordo com Alcolumbre, a instalação do colegiado na próxima semana foi um pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota. Aspas, tive reunião com o presidente Hugo Mota, ontem ele me assegurou que ainda hoje os líderes da Câmara fariam indicações sobre as lideranças partidárias para instalar a CPMI do INSS. A nossa expectativa era que ainda hoje pudéssemos instalar. No entanto, falei com o presidente Hugo para pouco e ele me pediu que nós pudéssemos fazer a instalação na próxima semana. Impreterivelmente, fecham aspas, afirmou Alcolumbre. E agora, olhem esta notícia. Rubio cancela visto de servidores brasileiros ligados a Mais Médicos. A decisão do Departamento de Estado cita programa Mais Médicos e Trabalho Forçado. O governo americano decidiu cancelar os vistos da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação chega agora com Pedro Venceslau. A Larissa Rodrigues também confirmou. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro, Pedro, no nosso Bastidores, sobre
o avanço dessa apuração, lembrando para nossa audiência, havia um receio de que a medida alcançasse também o ministro da Saúde, mas ele avisou à CNN Brasil, inclusive, que não tem visto vigorando desde 2024. Um secretário do ministro da Saúde, o Mozar Salles, foi atingido inicialmente por essa medida e também um ex-secretário do Ministério da Saúde, os dois envolvidos com a criação do programa Mais Médicos. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. É isso, informação confirmada. A informação foi revelada pela Globo News e confirmada por duas fontes próximas ao ministro, que já não tem visto para os Estados Unidos. O visto de Padilha venceu no ano passado, então não havia como suspender o visto que ele não tem. Então foram a filha de 10 anos e a esposa de Alexandre Padilha, que estão no Brasil. Foram comunicadas hoje pelo consulado norte-americano que os vistos foram suspensos. Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde em 2013, quando foi implementado o programa Mais Médicos, vitrine da gestão de Dilma Rousseff. E o principal ponto do programa era um acordo com o governo cubano, via OPAS, para que médicos daquele país atuassem em regiões inóspitas aqui do Brasil, sobretudo no semiárido e também ali na região amazônica. Portanto, agora é mais um passo na escalada do governo norte-americano, né, essa suspensão do visto, e uma suspensão que não tem a ver com o tarifaço, mas que o governo norte-americano se aproxima do primeiro escalão do governo brasileiro. Até o momento, nenhum ministro foi sancionado ainda, mas é uma forma, claro, de atingir o próprio Alexandre Padilha. Tainá. Há um sentimento de aversão ao Supremo, diz Mota, sobre fim do foro. Presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que, apesar do clima, a aprovação da PEC do fim do foro privilegiado ainda é incerta. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que há um sentimento de aversão de parlamentares em relação à atuação do STF. A declaração ocorreu em entrevista à Globo News. Ao comentar a proposta de emenda à Constituição, a PEC do fim do foro privilegiado, a pauta é defendida por congressistas da oposição. O chefe da Casa Baixa avaliou que, apesar do clima, o tema é complexo e a aprovação da matéria ainda é mais incerta. Aspas, é uma pauta complexa. Eu vejo a questão com muita preocupação. Tem que saber qual é o texto, se fala em fim do foro. Mas qual é o texto? O que está sendo discutido para que o foro possa ser mudado? Então isso também não pode trazer uma sensação de que a Câmara está tentando trazer impunidade e defender o presidente da Câmara. Na sequência, Hugo apontou as divergências entre parlamentares e decisões da Suprema Corte. A PEC do fim do foro prevê tirar do STF a obrigatoriedade de julgar deputados e senadores por crimes cometidos durante o mandato. Aspas, o Supremo Tribunal Federal cumpre o seu papel, há discordâncias, há divergências de outro movimento, há um incômodo com outras interpretações do Supremo, há dentro da casa um sentimento de aversão, porque muitas das vezes o Supremo acaba decidindo sobre quase tudo no país. Aí esse ambiente acaba gerando a discussão acerca dessas matérias. Mas eu não consigo precisar que o ambiente na casa é pela aprovação do fim do foro. Pontuou Mota. Gente, Mota tá me saindo um verdadeiro, traidor da direita. E agora, olhem essa notícia. Tarifaço dos Estados Unidos provoca a resposta irônica da Embaixada da França em apoio ao Brasil. Depois da China, a Embaixada da França no Brasil também usou suas redes sociais na quarta-feira e na quinta para destacar solidariedade à francesa diante do tarifaço aplicado por Donald Trump a boa parte dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Em uma ação inédita que repercutiu nas redes, a embaixada publicou um vídeo com uma abordagem irônica em relação à decisão norte-americana de elevar 50% as taxas aduaneiras. O vídeo usou a canção Amor Traumatizado de Carol Bianzi e Felipe Amorim e reuniu imagens das reuniões entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, além de mostrar acordos e iniciativas conjuntas entre os dois países. A legenda ressaltou que França e Brasil compartilham valores, projetos e sonhos e destacou: tem gente que não tem parceria forte com o Brasil. Que pena que não é o meu caso. Essa movimentação diplomática ocorre em meio ao agravamento do ambiente comercial entre o Brasil e os Estados Unidos.
depois que em 6 de agosto o governo norte-americano aplicou tarifaço sobre produtos brasileiros. A Embaixada dos Estados Unidos criticou o país nas redes sociais, alimentando a tensão bilateral. A justificativa oficial para as tarifas enviada por Donald Trump foi necessidade de corrigir graves injustiças do sistema comercial, além de associar a medida à suposta perseguição política contra Jair Bolsonaro e as restrições à liberdade de expressão. Olhem esta pesquisa que tirou os ministros do sério. Gilmar Barroso e Moraes lideram um ranking de imagens negativas no STF. Pesquisa Atlas Intel, em parceria com Blue Blanger, mostrou que os 11 ministros da corte têm saldos negativos de imagem. Porém, a pesquisa divulgada na quinta-feira, dia 14, pela Atlas Intel, mostra que todos os ministros têm imagem negativa, superior à positiva. Embora Alexandre de Moraes tenha a melhor avaliação positiva de 49%, eu não acredito, desculpa. Ele é o terceiro com maior imagem negativa, 51%. O maior percentual de imagem negativa é do decano da corte, Gilmar Mendes, com 56%. Gilmar também tem o maior saldo negativo de imagem. A diferença entre o que tem imagem positiva dele é de 29% e o que não tem de 27 pontos percentuais. Segundo, o maior percentual da imagem negativa é de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, com 53%. Sua avaliação positiva é de 36%. A menor imagem positiva é de Nunes Marques, que também lidera percentual, que não souberam responder à pesquisa. E para tentar driblar tudo isso e ganhar popularidade, olha o que fizeram os ministros do STF. STF recebe influenciadores em busca de apoio da sociedade. Nesta quarta-feira, o STF reuniu 26 influenciadores digitais para apresentar seu funcionamento e assim fortalecer a percepção da corte junto à sociedade. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Redes Cordiais, ocorre em meio a tensões com os Estados Unidos e atritos com parlamentares. É impossível eles conseguirem popularidade, né? O povo já acordou e já sabe a verdade. Se até mesmo os Estados Unidos estão revoltados com as atitudes do ministro, quem dirá a gente aqui no Brasil, né? Eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Quero desejar para vocês um dia maravilhoso, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Até nosso próximo vídeo.